Deus vai te proteger essa noite. Se o seu coração dispara assim que a casa fica quieta, quando tudo fica escuro ouvindo cada barulho, não foi acaso você abrir esse vídeo agora. O Salmo 91 é o salmo mais pedido de toda a Bíblia quando o assunto é proteção. E só de ouvir ele inteiro já traz segurança para o corpo e refrigério para a alma. Vamos orar ele juntos agora inteiro, verso por verso. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei, e na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa inteira, palavra por palavra, exatamente como foi escrita, e já está dita sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa noite específica que você está vivendo. Mas o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo no seu coração e na sua mente. Porque eu vou abrir esse salmo com você, verso por verso, e te mostrar exatamente como cada uma dessas promessas alivia o medo, a angústia e o cansaço que te trouxeram até aqui essa noite. Antes disso, só uma coisa rápida. Antes de seguir, uma coisa rápida. Se esse salmo chegou até você numa noite difícil, se inscreva agora, sem sair da tela. Não é sobre número, é sobre eu conseguir voltar até você na próxima noite em que o medo vier. Toque no sino também, para não perder o próximo salmo como esse. Agora sim, vamos entrar juntos, verso por verso, no esconderijo do Altíssimo. Você acabou de ouvir o Salmo 91 inteiro, esse medo que fica mais alto quando o silêncio chega. A Bíblia dá nome a ele, chama-se terror da noite, e é justamente contra ele que esse salmo foi escrito. Eu entrego a ti, Senhor, esse medo que mora no meu peito quando ninguém mais está olhando, e a sensação de estar sozinho demais para enfrentar o que pode vir amanhã. Agora eu quero abrir esse salmo com você, verso por verso, até que o medo perca a voz, e te contar a história de um homem que aprendeu isso do jeito mais difícil possível. O primeiro verso diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repare que a primeira palavra não é sobre o perigo lá fora, é sobre onde a pessoa decide morar. Não é sobre o tamanho do medo, é sobre o tamanho do esconderijo que você escolhe habitar. E o esconderijo que Deus oferece não é um lugar distante, geográfico, é uma decisão do coração, feita bem agora, deitado nessa cama, de dizer: eu não vou mais morar no meu medo, eu vou morar na sombra dele. Eu escolho, nesse instante, habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu escolho descansar à sombra do Onipotente. Não porque o meu dia foi fácil, mas porque essa é a única sombra grande o suficiente para cobrir tudo que eu vivi hoje.
O segundo verso diz: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. Percebe que a proteção não vem de um sentimento, vem de uma declaração. O salmista não espera sentir-se seguro para chamar Deus de refúgio. Ele diz primeiro. A segurança vem depois, como consequência da declaração, não como pré-requisito dela. Então eu não preciso esperar que o medo vá embora sozinho para declarar isso. Eu declaro agora, mesmo sentindo o coração ainda acelerado. Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio essa noite. Eu quero te contar uma história que mostra exatamente isso funcionando na prática. A história de um homem que escreveu boa parte dos salmos e que conheceu o terror da noite de um jeito muito mais real do que qualquer um de nós já conheceu Davi. Ainda jovem, ungido rei, mas sem trono nenhum, precisou fugir do próprio Saul. O homem que deveria ter sido como um pai para ele, mas que se tornou seu maior perseguidor. Davi passou meses escondido nas cavernas de Engedi, no deserto, dormindo em buracos de pedra, ouvindo cada passo lá fora, sem saber se era um animal ou se era o exército que vinha para matá-lo enquanto ele dormia. Imagina o Davi daquela época, um homem jovem, sem exército de verdade, sem palácio, sem garantia nenhuma, escondido numa caverna escura, com o som do vento e das pedras ecoando como se fossem passos. Ele tinha todo o motivo do mundo para não dormir. E ainda assim, é exatamente desse período que nascem alguns dos salmos mais cheios de confiança que já foram escritos. Não porque o perigo tinha desaparecido, ele estava mais real do que nunca, mas porque Davi aprendeu, dentro daquela caverna, a diferença entre o lugar onde o corpo se esconde e o lugar onde a alma se abriga. Existe um outro salmo, o Salmo 57, que traz no próprio título a informação de que foi escrito exatamente naquele momento, quando Davi fugiu de Saul para dentro da caverna. E o que ele escreve ali não é uma negação do perigo, é um clamor no meio dele, pedindo misericórdia porque a alma confia em Deus, e dizendo que se abriga à sombra das asas dele até que passe o perigo. Repare na mesma imagem das asas que você acabou de ouvir no Salmo 91. Não é coincidência. É a linguagem de alguém que aprendeu na prática, dentro do escuro de uma caverna real. O que significa se abrigar embaixo de algo maior do que o próprio medo. Davi não fingiu que o perigo não existia. Ele nomeou, ele sentiu, ele escreveu sobre o medo com honestidade que a gente às vezes tem vergonha de ter até na própria oração. E foi exatamente ali, no fundo da caverna, com Saul e o exército ainda por perto, que ele encontrou palavras para descrever um Deus que cobre, que abriga, que protege mesmo quando a ameaça continua do lado de fora. A confiança não está no tamanho da ameaça, está no tamanho de quem te protege dela. Você pode estar numa caverna esta noite também. Talvez não seja uma caverna de pedra, mas é uma caverna de contas atrasadas, de um diagnóstico que assusta, de um relacionamento que machucou, de uma cidade nova onde você não conhece ninguém que possa te proteger de verdade. E a pergunta do Salmo 91 não é se a caverna é real, ela é. A pergunta é onde a sua alma decide morar dentro dela. Repare que Davi não saiu da caverna para escrever aquele salmo. Ele escreveu de dentro dela, ainda escondido, ainda sendo caçado. A fé dele não esperou o perigo passar para existir. Isso muda a forma de orar. Essa noite, você não precisa esperar a sua situação se resolver para sentir a paz de Deus. Você pode sentir essa paz agora. No
meio da caverna, exatamente como Davi sentiu. Hoje a caverna pode ter outro formato. Pode ser a conta que não fechou no fim do mês, o exame que ainda não saiu. A ligação que você está esperando e que ainda não veio pode ser o quarto de um filho doente, ou a mudança para uma cidade onde você ainda não tem ninguém. O princípio do Salmo 91 não muda com o tipo de caverna. Você não precisa esperar a situação se resolver para morar no esconderijo do Altíssimo. Você pode entrar nele agora, com o problema ainda em aberto, exatamente como Davi entrou com Saul ainda caçando ele lá fora. O terceiro e o quarto versos falam do laço do passarinheiro, uma armadilha silenciosa, feita para pegar o pássaro sem que ele perceba, até já estar preso. E das asas que cobrem como as de uma ave que abriga o filhote debaixo do próprio corpo. O laço é uma boa imagem para certos medos que não chegam gritando, chegam devagar, disfarçados de pensamento comum, até prender a mente inteira numa espiral de ansiedade que começou pequena. E as asas são o oposto exato disso: intimidade, não distância. Não é um Deus que manda a proteção de longe, é um Deus que cobre com as próprias penas. Eu me abrigo agora, debaixo dessas asas eu me escondo agora, nesse lugar quente e seguro que só existe perto dele. Então vem o verso que fala diretamente com o medo que trouxe você até aqui hoje. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. O terror da noite, para quem escreveu isso, provavelmente era literal. Ataques inimigos que aconteciam no escuro, quando a cidade dormia desprotegida, mas o princípio atravessa os séculos até chegar exatamente na sua cama. Hoje, pode ser um pensamento que ataca só quando está tudo quieto. A lembrança de alguém que te machucou voltando bem na hora de dormir. A preocupação que durante o dia você consegue distrair, mas que à noite senta na beira da cama e não sai. Eu declaro, agora, que o terror de noite não tem mais autoridade sobre o seu descanso. Eu declaro que a seta que costuma voar contra a sua mente, bem na hora de tentar dormir, perdeu o alvo essa noite. Os versículos seguintes dizem: caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Repare que o texto não promete um mundo sem perigo ao redor. Promete que, mesmo com perigo perto, muito perto, ao lado, à direita, ele não vai te alcançar. Isso muda a forma de orar. Você não precisa pedir que o mundo pare de ser perigoso para ficar em paz. Você precisa confiar que a proteção de Deus tem alcance mesmo dentro de um mundo perigoso. E o Salmo continua dizendo que você mora permanentemente, não apenas visita de vez em quando, na proteção de Deus, como endereço fixo da alma. O 10º verso confirma o que você já sentiu no corpo hoje. Quando o medo tentou entrar assim que a luz apagou, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. A tenda, aqui, é a sua casa, o lugar onde você está deitado agora. Eu declaro que nenhum mal tem passagem livre para dentro dessa casa, essa noite. Mais adiante, o Salmo diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Repare que não é uma proteção genérica, é uma ordem específica, dada especificamente a teu respeito. Deus não manda um anjo qualquer, cuidando de qualquer pessoa. De qualquer jeito, Ele dá ordem a respeito de você, nomeadamente
como se o seu nome estivesse escrito naquela ordem. Os versículos seguintes completam essa imagem. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Não é apenas proteção do perigo que vem de fora, é sustento para que você nem tropece no caminho, e autoridade para pisar sobre aquilo que parecia impossível de enfrentar. O leão e a serpente aqui representam o perigo visível e o perigo escondido, o medo que ruge e o medo que se arrasta em silêncio. Eu declaro autoridade sobre os dois tipos essa noite. E antes da promessa final, o versículo 14 traz a própria voz de Deus respondendo diretamente: pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome, na cultura em que esse salmo foi escrito, não era apenas saber uma palavra, era ter intimidade real, era confiança construída. Não é sobre saber orações decoradas, é sobre conhecer quem está do outro lado da oração. Pense na diferença entre chamar alguém por um título, senhor, moço, vizinho, e chamar essa mesma pessoa pelo nome, do jeito que só quem convive de perto sabe chamar. É essa a diferença que o Salmo está descrevendo. Não é uma proteção genérica, distribuída de longe para qualquer um que reze qualquer oração. É uma proteção de quem te conhece de verdade, que sabe o som da sua voz quando você chora escondido, que sabe exatamente qual medo é o seu, mesmo antes de você conseguir colocar ele em palavras. Você não precisa se apresentar para Deus toda noite, como se fosse a primeira vez. Ele já sabe o seu nome, já sabe essa história que você está vivendo, já sabe o motivo exato pelo qual você abriu esse vídeo hoje. E o Salmo termina com uma promessa que é quase uma conversa direta entre Deus e quem confia nele. Invocar e receber resposta. Estar na angústia e receber companhia. Confiar e ver a salvação. Isso não é a promessa de uma vida sem angústia. É a promessa de uma presença dentro da angústia. Deus não promete que você nunca mais vai sentir medo à noite. Ele promete que quando você invocar, Ele vai responder. E que Ele vai estar exatamente onde a angústia está, não observando de longe. Eu te invoco agora, Senhor, e eu recebo a promessa de que Tu estás aqui dentro da minha angústia, não do lado de fora dela, esperando eu resolver sozinho. O último verso fecha assim: será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Não é uma promessa só para hoje à noite. É uma promessa para os dias que ainda vêm. Para cada noite futura em que o medo vai tentar voltar e vai encontrar essa mesma verdade esperando por ele. Eu recebo essa promessa não como uma frase bonita para terminar uma pregação, mas como um endereço fixo para minha alma morar dali para frente. Eu já não sou mais alguém que às vezes visita a proteção de Deus. Eu sou alguém que mora nela. Agora, eu quero que você deixe de me ouvir só com a mente e comece a me sentir com o corpo se puder. Feche os olhos. Se já estiver com os olhos fechados, apenas continue assim, deixando minha voz guiar cada parte de você até o descanso. Vamos começar pelo topo da sua cabeça. Sinta o couro cabeludo relaxando, como se cada fio de cabelo estivesse ficando mais leve. Desça devagar até a nuca, sinta se ela está dura. Se está segurando uma tensão que começou, não se sabe bem. Quando solte a nuca, deixa a cabeça afundar um pouco mais no travesseiro.
Sinta os seus ombros. Repare em quanto peso você está carregando neles sem perceber. Desde cedo agora. Solte e deixe os ombros caírem. Um pouco mais, um pouco mais. Como se você estivesse finalmente permitindo que outra pessoa segurasse aquilo por você essa noite. Eu entrego a Ti, Senhor, o peso que ficou acumulado nos meus ombros hoje. Eu entrego a Ti as responsabilidades que amanhã ainda vão estar lá, mas que essa noite eu não preciso mais carregar. Sinta sua testa, repare se ela está franzida, tensa, como se estivesse ainda processando um problema mesmo agora. Deitada, relaxa a testa, relaxa os olhos por trás das pálpebras, relaxa o maxilar, deixando a boca entreaberta, sem apertar os dentes. Sinta o seu peito subindo e descendo, respire fundo pelo nariz. Contando até 4, segure o ar por um instante e solte devagar pela boca, como se estivesse soltando junto com o ar tudo que te machucou hoje. Eu entrego a Ti, Senhor, o medo que mora no meu peito. Eu entrego a Ti a tensão que ficou guardada aqui, sem eu perceber, ao longo do dia inteiro. Respire fundo mais uma vez, sinta o ar entrando, enchendo o peito e sinta ao soltar, o corpo ficando um pouco mais pesado sobre a cama, um pouco mais entregue, um pouco mais protegido. Vamos fazer isso mais uma vez, devagar, inspire, contando até 4, sentindo o ar chegar até a barriga, segure, contando até 4 e solte, contando até 6, mais devagar do que entrou, como se você estivesse esvaziando junto com o ar tudo que sobrou de tenso no corpo. Sinta como cada respiração fica um pouco mais lenta que a anterior, um pouco mais funda, um pouco mais parecida com a respiração de quem já está quase dormindo. Não existe jeito certo ou errado de fazer isso. Se a sua mente se distrair no meio do caminho, tudo bem, apenas volte, gentilmente, para a sensação do ar entrando e saindo, sem se cobrar por ter se distraído. Eu declaro que a sua respiração está em paz. Eu declaro que cada vez que o ar sai, uma parte do seu cansaço sai junto com ele. Agora, sinta os seus braços, deixe-os pesados, largados ao lado do corpo, sem nenhuma tensão. Sinta as suas mãos, abra os dedos devagar e deixe-os relaxar completamente, como se você estivesse, finalmente, soltando tudo que segurou o dia inteiro. Eu entrego a Ti, Senhor, tudo que as minhas mãos tentaram controlar hoje sem conseguir. Eu entrego a Ti as decisões que não são minhas para resolver sozinho. Sinta agora o seu abdômen, subindo e descendo com a respiração. Sinta a sua região lombar, afundando no colchão, soltando qualquer tensão que ficou de ficar sentado, de ficar em pé, de carregar o corpo inteiro por um dia inteiro. Sinta as suas coxas pesadas, sinta os seus joelhos relaxados, sem nenhuma rigidez. Sinta as suas panturrilhas, solta, sinta os seus pés, relaxando cada dedo, um de cada vez, o dedão, o segundo, o terceiro, até sentir os 2 pés completamente largados, sem nenhuma tensão, como se estivessem afundando na cama. Sinta o corpo inteiro agora, da cabeça aos pés, afundando mais e mais na cama, protegido, coberto, em segurança, sem ainda existir algum ponto de tensão, alguma parte do corpo que ainda resiste em soltar. Volte a atenção para ela, com carinho, sem cobrança, e simplesmente permita que ela também se entregue ao peso e ao descanso. O Salmo 91 diz que debaixo das asas do Senhor você se abriga. Imagine essas asas, agora, cobrindo seu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Imagine o peso do dia saindo de dentro de você, e o lugar vazio sendo preenchido por uma paz quieta, espessa, que só existe perto dele.
cansaço dos meus músculos. Eu entrego a ti a exaustão que se acumulou em semanas inteiras de segurar tudo sozinho. Eu recebo, agora, o descanso que só existe debaixo das tuas asas. Agora, com o corpo já mais leve, eu quero que você imagine o esconderijo do Altíssimo, do qual o Salmo fala desde o primeiro verso, não como um lugar distante ou abstrato, mas como um espaço real, quente, seguro, feito sob medida para você. Imagine uma luz suave, dourada, envolvendo o quarto onde você está deitado agora. Imagine essa luz cobrindo a cama, cobrindo seu corpo, como se fossem, de fato, as asas de que fala o versículo 4. Imagine que, do lado de fora dessa luz, o mundo continua girando, com seus problemas, suas contas, suas notícias, suas incertezas, mas aqui dentro, embaixo dessa cobertura, nada disso tem permissão de entrar. Aqui é o esconderijo, aqui é onde a alma descansa, mesmo enquanto o mundo lá fora continua barulhento. Sinta essa luz aquecendo seus pés, subindo pelas pernas, passando pelo abdômen, pelo peito, pelos braços, até chegar no topo da cabeça. Sinta como cada parte do seu corpo, tocada por essa luz, fica mais pesada, mais entregue, mais em paz você está. Agora, literalmente, morando à sombra do Onipotente. Se ajudar, imagine também o som dessa proteção, não um som alto, um som quase imperceptível, como o bater de asas bem devagar, logo acima de você, constante, presente, cuidando enquanto você descansa. Esse é o som do versículo 4, das asas que cobrem, do escudo que envolve. Deixe esse som imaginário embalar você, junto com a música que está tocando agora, os dois se misturando, os dois dizendo a mesma coisa, que você está protegido. Vamos fazer mais uma coisa. Antes de seguir, às vezes o corpo guarda atenção em lugares que a gente nem percebe até tentar soltar de propósito. Eu quero que você aperte os punhos agora, com força, por um instante, sentindo a tensão subindo pelos braços. Segure e solte, de uma vez, sentindo o alívio imediato que vem depois do aperto. Faça o mesmo com os pés, apertando os dedos com força, segurando e soltando, sentindo o relaxamento chegar logo depois da tensão sair. Aperte agora os ombros, levantando eles em direção às orelhas, segurando por um instante e solte, sentindo eles caírem, mais pesados do que estavam antes de apertar. Esse é o corpo lembrando, na prática, a diferença entre carregar e entregar. Toda vez que você aperta e solta, o corpo aprende um pouco mais. Começa a soltar de verdade. Eu entrego a ti, Senhor. Cada tensão que meu corpo ainda guardava sem eu saber, eu recebo. No lugar dela, no relaxamento que desce como água morna, começando na cabeça e descendo até os pés, devagar, cobrindo cada músculo, cada articulação, cada parte de mim que precisava descansar de verdade. Se algum pensamento tentar voltar agora, sobre o dia de amanhã, sobre uma conta, sobre uma pessoa, sobre um medo antigo, apenas deixe ele passar como uma nuvem passa no céu. Sem parar para discutir com ele, você já entregou. Não precisa pegar de volta. Eu declaro que o seu corpo está seguro. Eu declaro que a sua mente pode descansar, porque existe alguém acordado, cuidando de tudo que você não consegue controlar. Eu recebo, agora, o sono que só vem quando a alma finalmente confia que está protegida. Repita comigo, ainda que só em pensamento, sem precisar mover os lábios. Eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou em paz. Deixe essas 3 frases ficarem girando, devagar, como um carrossel lento, enquanto o resto do corpo continua afundando na cama. Se preferir, troque as palavras, sem trocar o sentido. Eu estou coberto, eu estou guardado, eu estou tranquilo. Ou ainda, eu descanso,
Eu confio. Eu recebo. O que importa não é a frase exata. É o movimento de repetir uma verdade simples até que o corpo pare de discutir com ela e simplesmente aceite. Vamos fazer uma última coisa juntos. Antes de seguir para oração, eu vou contar devagar, de 10 até 1. E a cada número, eu quero que você sinta o seu corpo afundando um pouco mais na cama. Um pouco mais pesado. Um pouco mais entregue. 10. Sinto os ombros soltando mais um pouco. 9. Sinto o rosto relaxando por completo. 8. Sinto o peito mais calmo, mais lento. 7. Sinto os braços completamente largados. 6. Sinto as mãos pesadas, sem nenhuma tensão. 5. Sinto o abdômen subindo e descendo devagar. 4. Sinto as pernas afundando na cama. 3. Sinto os pés relaxados, quentes, pesados. 2. Sinto o corpo inteiro entregue, do topo da cabeça até a ponta dos pés. 1. Sinta a paz de Deus cobrindo cada parte de você, como as asas de que fala o Salmo 91. Eu entrego a ti, Senhor. O que restar de tensão em mim agora eu recebo, em troca, o descanso que só existe à sombra do Onipotente. Repare como a sua respiração já mudou desde o começo desse vídeo. Ela está mais lenta agora, mais funda, menos presa no peito. Isso não é acaso. É o corpo respondendo à entrega que você está fazendo. Minuto após minuto, continue assim, sem pressa, deixando cada respiração ficar um pouco mais longa que a anterior, um pouco mais parecida com o descanso que está a caminho. Se, mesmo depois de tudo isso, o seu corpo ainda estiver um pouco inquieto, tudo bem, não existe pressa aqui. Continue respirando devagar, sentindo o peso do colchão sustentando cada parte de você, sentindo a temperatura do quarto, sentindo os lençóis contra a pele. Você não precisa forçar o sono a chegar. Você só precisa continuar entregando, respiração após respiração, até que ele chegue sozinho, no tempo certo. Exatamente como o corpo sabe fazer quando finalmente se sente seguro o suficiente para soltar. Senhor, eu venho a Ti nesse fim de noite, com o corpo já mais leve, e eu Te trago tudo que ainda resta dentro de mim. Eu Te trago o medo que me visitou hoje, o cansaço que se acumulou em dias que pareciam maiores do que eu conseguia carregar, e a solidão que às vezes aparece bem na hora de fechar os olhos. Eu creio que Tu és o meu refúgio, e não apenas um lugar distante que eu visito quando lembro. Eu creio que Tu és a minha fortaleza, firme mesmo quando tudo ao meu redor parece instável. Eu confio em Ti, não porque eu entendo tudo o que está acontecendo na minha vida, mas porque Tu prometeste que estarias comigo dentro da angústia, não do lado de fora dela. Eu recebo a Tua proteção sobre a minha casa essa noite. Recebo também sobre as pessoas que eu amo, onde quer que estejam dormindo agora, e confio essa proteção sobre a minha mente, para que nenhum pensamento de medo tenha permissão de roubar o meu descanso. Eu declaro que nenhum mal me sucederá. Enquanto eu durmo, afirmo que praga alguma vai se aproximar da minha tenda essa noite. E creio que os anjos receberam ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos, inclusive no caminho invisível que é simplesmente atravessar essa noite em paz. Eu entrego a Ti, Senhor, tudo que eu não consegui resolver hoje. Entrego as palavras que eu disse que iria não ter dito, e as que eu não tive coragem de dizer, e que ficaram pesando dentro de mim o dia inteiro. Coloco em Tuas mãos o rosto de quem me machucou. E eu escolho, mesmo sem sentir vontade agora, começar o caminho do perdão.
Eu recebo a tua paz sobre o meu coração, uma paz que não depende de eu entender tudo, uma paz que é maior do que a minha capacidade de explicar o que estou sentindo. Acolho também a tua cura sobre qualquer ferida que ainda dói. Mesmo depois de tanto tempo, e confio na tua provisão sobre tudo que falta na minha vida agora, sabendo que tu não me deixarias chegar até aqui para me abandonar no meio do caminho. Senhor, eu te entrego os medos mais específicos, os que só aparecem quando ninguém mais está olhando o barulho estranho que a casa faz. O mesmo que te fez ficar deitado no escuro ouvindo cada som antes dessa oração começar, e que o corpo interpreta como ameaça antes mesmo da mente conseguir pensar direito. O hábito de checar a porta 2 vezes, 3 vezes, e ainda assim não sentir que é suficiente, o pensamento de que algo pode acontecer enquanto se dorme e não vai dar tempo de reagir. Eu declaro que os teus anjos não dormem enquanto eu durmo, que a tua vigília não depende da minha, e que essa casa está debaixo de uma proteção que não pisca os olhos nem por um segundo. Devolvo para ti também o medo que chega disfarçado de pensamento racional, aquele que começa como uma preocupação razoável e vai crescendo até virar uma bola de neve dentro da cabeça, bem na hora de tentar dormir. Eu declaro que esse laço do passarinheiro, do qual o Salmo 91 fala, não tem poder de prender a minha mente essa noite. Eu escolho, ativamente, parar de alimentar esse pensamento e entregá-lo aqui e agora, para dentro das mãos de Deus. E entrego também o medo antigo, aquele que nasceu de uma experiência real, de uma noite em que algo ruim de fato aconteceu, e que desde então deixou a guarda sempre em alerta. Mesmo quando não há motivo real para isso hoje, eu reconheço essa cicatriz. Eu não finjo que ela não existe. E eu peço que tu cures a raiz desse medo, não só a superfície dele, para que uma noite tranquila deixe de ser exceção e comece a virar normalidade. A minha alma habita no esconderijo do Altíssimo. A minha alma descansa à sombra do Onipotente. Não é sobre o tamanho da tempestade lá fora, é sobre o tamanho do abrigo aqui dentro. Eu declaro proteção sobre o meu sono essa noite. Afirmo descanso verdadeiro sobre cada célula do meu corpo. Creio que amanhã eu vou acordar mais leve do que fui dormir, porque eu escolhi entregar, em vez de continuar carregando sozinho. Eu creio, Senhor, que tu não me deste um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu recebo essa fortaleza agora, não como uma força que vem de mim, mas como uma força que tu emprestas a quem se abriga em ti. Eu declaro que o medo não é a voz que vai decidir como essa noite termina. Eu declaro que essa noite marca uma virada, pequena talvez, quase imperceptível, mas real, a virada de quem trocou o hábito de temer o escuro pelo hábito de habitar no esconderijo do Altíssimo. Não vai acontecer de uma vez. Nenhuma mudança de verdade acontece assim, mas começa exatamente em noites como essa, em orações como essa, em decisões pequenas de confiar mais um pouco a cada vez. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia vivido, mesmo com todas as suas dificuldades. Agradeço pelas pequenas coisas que sustentaram o dia. Um gesto de carinho, uma palavra de ânimo, um momento de respiro no meio da correria. E te agradeço porque, mesmo nos dias mais difíceis, tu nunca te ausentaste. Eu declaro mais uma vez, com outras palavras, a mesma verdade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu vivo à sombra de quem nunca dorme enquanto eu durmo.
Eu descanso debaixo de uma cobertura que nenhum medo consegue atravessar. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Guardando o coração e a mente, recebo o sono como um presente, não como uma luta, e acolho essa noite como um território já conquistado, não como uma batalha ainda por vir. Se o meu corpo ainda resiste em relaxar completamente, eu peço, Senhor, que Tu mesmo me convenças, com a Tua paz, de que está tudo bem soltar agora. Se a minha mente ainda insiste em revisar o dia, ou em antecipar o amanhã, eu peço que Tu acalmes, gentilmente, como quem acalma uma criança cansada, depois de um dia longo demais. Eu declaro, pela última vez essa noite, que nenhum mal vai me alcançar enquanto eu durmo, que praga alguma vai se aproximar da minha tenda, que os anjos continuam de guarda, mesmo depois que essa oração terminar. Eu estou aqui, Senhor. À sombra do Onipotente eu estou aqui. Protegido, coberto, guardado eu estou aqui. E essa é a única verdade que eu preciso levar comigo para o sono essa noite. Debaixo das Tuas asas eu me escondo. Debaixo das Tuas asas eu descanso. Debaixo das Tuas asas nenhum medo tem lugar para ficar. A alma canta, mesmo em silêncio, mesmo só por dentro, uma verdade que o medo não consegue calar. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza e nele, somente nele, eu confio hoje e todas as noites que ainda estão por vir. Eu recebo a cura para o corpo cansado, recebo a paz para o coração acelerado. Recebo descanso para a mente que insiste em não parar tudo o que eu não consegui resolver hoje. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que elas são grandes o suficiente para segurar tudo, enquanto as minhas descansam. Que a última coisa que eu penso antes de dormir seja essa, que a primeira coisa que eu sinta ao acordar seja essa também. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu não estou, nunca estive, sozinho. Senhor, eu Te entrego, mais uma vez, com outras palavras, tudo que ainda pesa, entrego o dia que passou, com seus acertos e seus erros, e a noite que começa agora, confiando que ela vai ser diferente de todas as que vieram antes dela. Devolvo também o amanhã, sabendo que Tu já estás lá, preparando o caminho antes mesmo de eu acordar. Eu recebo, com toda a fé que eu consigo reunir agora, a promessa de que nenhum mal vai me alcançar, de que os anjos estão de guarda, de que a Tua verdade é o meu escudo e de que eu posso, finalmente, fechar os olhos e descansar. Se ainda resta, dentro de mim, algum resquício de medo, eu entrego esse resquício também. Se ainda resta alguma dúvida sobre se eu realmente vou conseguir dormir em paz essa noite, eu entrego essa dúvida também. Eu não preciso sentir 100% de fé para receber 100% da proteção. Eu só preciso continuar entregando do jeito que consigo, com a fé que tenho agora, sabendo que Ele completa o que falta. Eu escolho confiar. Mesmo sem ver o resultado, ainda escolho descansar. Mesmo com perguntas que ainda não têm resposta, escolho acreditar que essa noite, especificamente essa, é o começo de um jeito novo de dormir. Sem o peso do medo sentado do lado da cama, sem o hábito de revisar o pior cenário antes de fechar os olhos. A partir de hoje, eu moro no esconderijo do Altíssimo, não como visita ocasional, mas como endereço permanente da alma. Que essa oração não termine quando o vídeo terminar, que ela continue ecoando por dentro, mesmo em silêncio, mesmo já dormindo, como uma verdade que o corpo aprendeu a repetir sozinho, noite após noite, até virar descanso automático, até virar identidade.
até virar a primeira coisa que a alma lembra quando o medo tentar bater a porta de novo. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa oração comigo agora. Mesmo sem eu saber o nome de cada uma, eu te peço que cubras a casa de quem está com medo de dormir sozinho essa noite. Eu te peço que acalmes o coração de quem está longe da família e sente o peso da distância bem na hora de apagar a luz. Eu te peço que sustentes quem está numa cama de hospital agora, ou ao lado de alguém que está. Eu te peço que protejas quem está numa cidade que não conhece, começando de novo, sem saber ainda quem pode confiar. Eu recebo essa proteção não como uma promessa distante, mas como um teto real sobre a minha cabeça. Enquanto eu durmo, recebo essa cobertura como as asas de que fala o salmo, quentes, próximas, reais. Eu me escondo debaixo delas agora. Escolho ficar aqui até o sono chegar. Senhor, eu te peço também por quem talvez esteja ouvindo essa oração num quarto vazio, sem ninguém do lado, sentindo o peso da solidão bem na hora de apagar a luz, e por quem está em processo de luto, sentindo a ausência de alguém querido bem na hora em que a casa fica mais silenciosa. Cobre essas pessoas com uma certeza tão real quanto se houvesse alguém sentado ao lado da cama, e conforta cada coração de um jeito que só tu sabes fazer. Levanto diante de ti também quem está passando por uma noite de dor física, de um corpo que não coopera, de um sono que teima em não chegar por causa de um incômodo que não passa. E quem está ansioso demais para amanhã, revisando decisões, temendo resultados, sem conseguir desligar a mente nem por um instante. Traz alívio, Senhor. Mesmo que seja só o suficiente para essas pessoas conseguirem descansar até o amanhecer. E devolve a capacidade de descansar mesmo sem ter todas as respostas ainda. Eu te peço também por quem trabalha durante a madrugada enquanto o resto do mundo dorme e sente o peso de estar acordado sozinho num horário em que o medo costuma ser mais alto. Protege essa pessoa no caminho, no ambiente de trabalho e no momento em que finalmente for descansar, num horário que o resto do mundo já esqueceu. Eu te peço por quem cuida de alguém doente durante a noite, revezando o próprio sono pelo cuidado de outra pessoa, e que talvez nem tenha tempo de orar por si mesmo. Cobre essa pessoa com uma força que não vem do corpo, vem só de ti. Rogo também por quem está morando sozinho pela primeira vez e ainda não se acostumou com os barulhos de uma casa vazia. E peço por quem passou por um assalto, por uma invasão, por qualquer experiência que fez do escuro um lugar de perigo real e que carrega esse medo no corpo, mesmo quando a mente já sabe que agora está seguro. Restaura, Senhor, a capacidade dessa pessoa de confiar de novo na escuridão, sabendo que ela pode ser lugar de descanso e não só de ameaça. E oro por quem está grávida e sente o medo junto com a expectativa, temendo o parto que se aproxima, ou temendo criar uma vida no mundo que às vezes parece perigoso demais. E por quem se mudou recentemente e ainda não reconhece os barulhos da casa nova, desconfiando de cada estalo, de cada vento batendo numa janela diferente. Cobre esse ventre, Senhor, e cobre esse coração que já ama antes mesmo de ver o rosto. Ensina esses corações a diferenciar o som comum do perigo real e devolve a eles a paz de simplesmente morar em algum lugar sem medo. Eu te peço por quem escuta o sono dos filhos antes de conseguir dormir, atenta a qualquer choro, qualquer tosse, qualquer silêncio comprido demais. Descansa essa vigília, Senhor, e garante que os anjos também guardam quem guarda os outros essa noite. Eu te peço também por quem está longe de casa, num país que não é o seu, tentando recomeçar.
sem a rede de apoio que deixou pra trás. Sentindo o peso de resolver tudo sozinho, numa língua ou numa cultura que ainda não é totalmente sua. E por quem perdeu o emprego recentemente e sente o medo do futuro entrar assim que a casa fica quieta, revisando contas, temendo o próximo mês. Sustenta essas pessoas, Senhor, com uma provisão que não depende das circunstâncias, e devolve a elas a certeza de que Tu vais antes, preparando porta que elas ainda nem viram. Eu declaro que o terror de noite perdeu a voz dentro dessa casa. Afirmo que a seta que voa de dia não vai encontrar alvo na minha mente. E creio que a peste que anda na escuridão não tem autoridade sobre o meu descanso. Eu entrego, mais uma vez, tudo que ainda insiste em voltar. Entrego o amanhã que eu ainda não vivi e que não preciso resolver essa noite. Entrego cada preocupação que tentar bater na porta da minha mente daqui a pouco, confiando que amanhã, com a luz do dia, eu vou ter graça nova para lidar com ela, se ela realmente precisar ser lidada. Eu recebo, Senhor, a Tua salvação, não só no sentido eterno, mas no sentido de hoje, agora, dessa noite específica, desse medo específico, dessa exaustão específica. Tu prometeste no Salmo 91 que quem te invoca recebe resposta, que quem está na angústia recebe companhia, que quem confia recebe longura de dias e vê a Tua salvação. Eu recebo isso com fé, mesmo sem sentir nada diferente agora, além de um corpo mais leve e uma mente mais quieta. Senhor, eu também Te entrego o cansaço de continuar tentando quando nada parece mudar rápido o suficiente. Entrego a impaciência de quem já orou por isso antes e ainda está esperando resposta. Eu creio que Tu ouves cada oração, mesmo as que parecem repetidas, mesmo as que eu já fiz tantas vezes que quase perdi a esperança de que fariam diferença. Eu escolho continuar orando, não porque tenho garantia do tempo certo, mas porque confio em quem segura o tempo. Eu declaro que essa espera não é sinal de abandono. Afirmo que cada dia que passa é um dia a menos até a resposta chegar, e não um dia a mais de silêncio. Creio que Tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo nenhum sinal. Do mesmo jeito que trabalhavas na vida de Davi enquanto ele ainda estava escondido, sem saber quando aquilo ia terminar. Eu recebo paciência para essa espera, Senhor, e recebo também a coragem de continuar vivendo, de continuar dormindo em paz, de continuar acordando com esperança, mesmo sem a resposta completa ainda nas minhas mãos. Que essa noite seja, mais uma vez, um lugar de descanso dentro da espera, e não uma noite perdida para ansiedade sobre algo que só Tu podes resolver. Que seja assim. Que essa noite seja diferente de todas as outras em que o medo venceu, que o meu corpo durma protegido, e que eu acorde amanhã lembrando que nunca estive, nem por um segundo, desprotegido. Eu estou aqui com você até o último segundo dessa oração, e eu vou continuar aqui, muito depois que ela terminar. Você não está sozinho nessa cama, nunca esteve. Mesmo nas noites em que pareceu que sim, descanse agora, sabendo que existe uma ordem dada a seu respeito e que ela não expira quando o vídeo acaba. Talvez você tenha chegado até aqui sem acreditar, no fundo, que fosse conseguir relaxar de verdade essa noite. Talvez o medo ainda tente sussurrar alguma coisa, bem baixinho, tentando roubar essa paz que você acabou de construir. Se isso acontecer, não brigue com o pensamento, apenas lembre, em silêncio, de uma única frase: o Senhor é o meu refúgio. E deixe que ela, sozinha, feche a porta pro medo de novo. Se
Se essa oração chegou até você hoje e tocou alguma coisa real, eu preciso te pedir uma última coisa, antes que o sono te leve. Se inscreva nesse canal agora, porque amanhã, quando a noite chegar de novo e o medo tentar voltar, eu quero estar aqui, esperando por você outra vez, com outra palavra, outro colo, outro salmo. Ative o sininho de notificação para não perder o próximo momento como esse, porque muita gente me conta que só encontra esse canal quando já está no ponto mais difícil da noite. E eu não quero que você dependa da sorte para me encontrar de novo. Se essa palavra te alcançou, escreva aqui embaixo nos comentários: eu me inscrevi e eu recebo a proteção de Deus essa noite. Milhares de pessoas já escreveram isso, em outras noites, em outras orações. E cada palavra escrita é um jeito de dizer em voz alta que você não vai mais enfrentar o medo sozinho. Eu leio cada comentário e eu oro por cada nome que aparece ali. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que também tem medo de dormir sozinho. Pode ser aquele amigo que mora longe da família e nunca fala sobre isso. Pode ser sua mãe, que carrega preocupação demais e dorme tarde demais. Pode ser alguém que você só percebeu que precisava disso agora. Lendo essa frase, manda para essa pessoa com uma mensagem simples: pensei em você essa noite. Porque às vezes a proteção de Deus chega através de alguém que se lembrou de você na hora certa. Se você chegou até aqui e não conhecia esse canal antes, deixa eu te contar rapidamente porque esse espaço existe. Eu estou aqui nasceu de um simples desejo, o de lembrar quem está cansado, sozinho ou com medo, de que Deus continua presente. Mesmo nas noites mais silenciosas. Não é sobre views, não é sobre números, é sobre alcançar quem mais precisa ouvir isso, exatamente na hora em que mais precisa. Pense em quem, na sua vida, mora sozinho e nunca admite que tem medo. Pense em quem está passando por uma fase de insônia e já tentou de tudo: remédio, chá, ruído branco, e ainda não encontrou o descanso que só vem de um lugar mais fundo do que o corpo. Pense em quem talvez esteja acordado agora, exatamente nesse minuto, sem saber que existe essa oração esperando por ela. Você pode ser a resposta que essa pessoa não sabia que estava pedindo. Se você quer continuar nesse lugar de entrega antes de dormir, assista também antes de dormir. Entregue suas preocupações a Jesus. Já publicado aqui no canal, ele caminha exatamente pela mesma direção dessa oração, ensinando a soltar, de verdade, tudo que você tenta carregar sozinho todas as noites. E se essa oração te trouxe algum tipo de alívio, mesmo pequeno, mesmo que só um pouco menor do que o medo com que você chegou, eu quero te convidar a voltar amanhã. Não porque você precisa de mim, mas porque essa prática de entregar antes de dormir funciona melhor quando vira hábito, quando vira parte da sua noite. Do mesmo jeito que escovar os dentes ou apagar a luz, Deus vai te proteger hoje. E Ele vai te proteger amanhã também. Mas a paz que vem de lembrar disso, todas as noites, é algo que a gente constrói junto, aos poucos. Eu te agradeço, Senhor, por essa pessoa que ficou até aqui. Eu te agradeço por cada minuto que ela escolheu entregar a ti. Em vez de continuar segurando sozinha,
Eu te peço que a cubras essa noite e todas as noites que vierem depois dessa. Eu te peço também que o sono que vem agora não seja só descanso do corpo, mas restauração de tudo que essa pessoa não conseguiu processar sozinha. Durante o dia, que ela acorde amanhã com uma clareza que hoje parecia impossível, com uma leveza que hoje parecia distante, e com a certeza renovada de que, seja qual for o tamanho do medo de amanhã, o tamanho da proteção sempre vai ser maior. Antes de te deixar ir, eu quero te abençoar, como quem coloca a mão sobre a sua cabeça antes de você fechar os olhos de vez. Que o Senhor te guarde nessa noite e em todas as que vierem depois dela. Que Ele cubra a tua casa, a tua cama, o teu quarto, com uma proteção que nenhum medo consegue atravessar. Que os teus sonhos sejam de paz e que o teu corpo acorde amanhã lembrando que ele nunca esteve, nem por um segundo, desprotegido. Que a última coisa que a tua mente guarde essa noite seja essa certeza, e que ela seja a primeira coisa que a tua mente encontre amanhã de manhã, antes de qualquer preocupação ter tempo de chegar primeiro. Vai e descanse. Eu vou te guardar em todos os teus caminhos. Eu vou te sustentar nas minhas mãos. Para que não tropeces, eu estou contigo na angústia. E eu estou contigo agora, nesse silêncio que já não dá mais medo. Dorme em paz. Amém.